Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um e-mail que eu recebi da Luciana Seabra. A Luciana Seabra, para quem não conhece, é uma economista. Ela trabalhou em várias casas de análise, né? E agora ela tem a própria casa de análise. E é uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande, porque tem se mostrado aí ao longo do tempo ser bastante idônea. Não se associa a bancos, corretoras, né? Para que ela tenha bastante liberdade para fazer as recomendações dela. Então eu recebi esse e-mail aqui onde ela fala sobre os COIs. O que são os COIs? São aqueles certificados de operações estruturadas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os COIs, eu vou deixar aqui um card se você ainda não assistiu, para você assistir. Mas aqui ela mostra aqui 8 verdades sobre os COIs. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá você, seja bem-vindo ao meu canal. Caso você não me conheça, meu nome é Flávio, sou professor da Rede Municipal de Belo Horizonte. Nesse canal a gente fala de educação financeira e a gente fala de investimentos. Eu publico aqui no canal uma vez por mês investimentos que eu faço em 3 carteiras diferentes: uma carteira voltada para o aluno, uma carteira de renda fixa exclusivamente voltada para o professor e uma outra carteira voltada para o professor, combinando renda fixa com renda variável. Quer dizer que eu tenho que ser professor para seguir o seu canal? Não, isso aqui é um canal de inspiração. Eu usei alunos e professores como parâmetro para os meus investimentos porque eu trabalho com esse público, mas qualquer um pode tomar benefício das ideias que a gente discute aqui. Então, se você tem interesse nisso, eu convido você a deixar o seu like, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para toda vez que eu soltar um vídeo novo, você ser avisado. E aí você assiste e toma benefício das ideias que a gente troca aqui. Então, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar sobre essa newsletter, né, que a Luciana Seabra mandou essa semana, falando sobre os COIs, né? A gente vai ler junto aqui, eu vou comentando, olha lá. Todos os dias recebo perguntas sobre COIs, os tais certificados de operações estruturadas. A maioria é de gente que investiu em um e se arrependeu. Então hoje eu vou contar para você 8 verdades sobre eles. Antes disso, o que é um COI? É um produto híbrido, tipo ornitorrinco, meio mamífero que bota ovo, sabe? Ele é um mix de crédito privado com operações que apostam na valorização de algum ativo, como ações, inflação, moeda. Então veja bem, tem uma palavra aqui muito importante: aposta. Eu falei sobre isso no vídeo passado, né? COI é uma aposta. Então olha só, imagine que você invista 10 mil em um COI. A maior parte desse dinheiro deve ser investido em crédito privado, tipo CDB pré-fixado, o suficiente para te devolver os 10 mil lá na frente quando a operação vencer. Daí o chamado capital garantido. Então o que eles fazem, né? Quando você investe aqui nesse exemplo de 10 mil reais, a corretora ou o banco que você está investindo já separa uma grana para fazer um investimento, para que lá no final do vencimento do COI ele tenha no mínimo o capital que você investiu garantido para te devolver. O valor restante vai comprar derivativos, que são, de forma simples, apostas de que um ou mais ativos vão valer algum valor no futuro. Na prática, o que você recebe parece um jogo de apostas na linha. Se as ações da Apple, Facebook e Netflix subirem no próximo ano, você recebe X. Se alguma delas cair, você não ganha nada, só o capital garantido, coisa nessa linha. Então veja, aposta, novamente, COI é uma aposta. Toma cuidado, porque geralmente bancos, corretoras vão tentar te empurrar. Agora vamos sobre as 8 verdades a respeito do COI, né? Primeiro, não é seguro não. Você vai ouvir por aí que o COI vai te dar ganhos acima da média com a segurança da renda fixa. Li no site de uma corretora hoje é exatamente isso. Olha a propaganda, pessoal. Se você está emprestando dinheiro para um banco, nesse caso sem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, COI não tem proteção do FGC e sem a certeza de retorno, já que a rentabilidade vai ser toda investida em derivativos. Isso é bem diferente da segurança da renda fixa. Então o que ela está falando aqui? COI não é seguro do jeito que os bancos e as corretoras falam. Ele não tem garantia do FGC. Então se acontecer alguma coisa, você perdeu o seu dinheiro todo. Então pensa nisso. Segundo,
Capital garantido é ilusão. Por que ela é ilusão? A promessa em geral é que, no mínimo, você vai ter seu dinheiro de volta. Só que, se as apostas derem errado e seus 10 mil voltarem daqui a 5 anos, eles dificilmente vão comprar a última edição do iPhone que eles compram hoje. Ou seja, 10 mil daqui a meia década vale muito menos do que os 10 mil na mão agora. Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. Quando fala que o seu capital vai voltar, né, mesmo que dê tudo errado, ele vai voltar daqui a um tempo e ele não vai ser corrigido nem pela inflação. Então, na verdade, não existe capital garantido, né? Você vai perder dinheiro, mesmo você recebendo o valor nominal que você aplicou. Por quê? Porque ele vai ficar um tempo, esse dinheiro não vai ser corrigido e aí, quando você receber, ele vai estar valendo bem menos do que quando você aplicou. Número 3, seu dinheiro vai ficar preso. A maior parte das pessoas que chegam a mim reclamando do COI dizem que não estavam cientes disso. Mas, em geral, o dinheiro fica travado por até 5 anos. Ora, se é para deixar meu dinheiro amarrado por tanto tempo, existem opções muito melhores do que uma aposta atrelada a um capital garantido. Quer um exemplo? Existem fundos de ações no Brasil que, em janelas de 5 anos, raramente perdem para o Ibovespa. Com uma boa carteira deles, você está muito à frente de um COI em potencial de retorno e diversificação de risco. Então, outra coisa que você tem que ficar muito esperto é ver quanto tempo que seu dinheiro vai ficar preso lá no COI, caso você decida investir nesse tipo de investimento. Lembrando que isso é uma aposta, né? Então, ela está falando aqui no horizonte de 5 anos. Às vezes as pessoas são convencidas, né, por um agente de uma corretora, por um gerente de banco, e essas coisas não ficam muito claras. Então, o dinheiro seu fica preso por um tempo. Abre teu olho. 4. A porta de saída é uma lenda. Talvez te digam que dá para sair no meio do caminho se precisar do dinheiro. Já ouvi casos de pessoas que só conseguiram se desfazer da posição abrindo mão de 30% do valor investido. Então, o que ela está dizendo aqui? Em alguns casos, eles falam que você pode sair antes do tempo, mas na hora que você vai sair, você tem que pagar lá um pedágiozinho, né? E que no fim das contas, você acaba perdendo bastante do seu capital. 5. Ninguém tem uma bola de cristal. O COI, em geral, envolve uma aposta, novamente, olha a palavrinha aqui. O COI, em geral, envolve uma aposta no movimento de ativos dos próximos 2 a 5 anos. Em um bom fundo multimercados ou de ações, ou mesmo em um investimento direto bem orientado, você pode mudar a rota no caminho, alterar a tese, vender o que deixou de fazer sentido. Já no COI, a aposta precisa ser carregada até o fim. Reze para a bola de cristal estar bem ilustrada. Então ela estava dizendo aqui o seguinte: não dá para você prever o que vai acontecer, né, com aquela aposta que a corretora ou com o banco está fazendo. O que você tem que fazer aqui no caso é torcer para que dê certo, porque nem eles sabem se vai dar certo ou se não vai dar certo. 6. O argumento de que não tem taxa de administração ou custódia é a maior balela. É tipo um restaurante propagandear com um grande alarde que não cobra ingresso. Claro, você vai pagar pela comida. Existem custos na estruturação e na distribuição. Eles só não se chamam taxa de administração nem custódia. Na verdade, né, esses custos eles são embutidos lá no COI, né, e eles não aparecem para você como custos, mas é aquela velha máxima que a gente já conhece. Não existe almoço grátis. Tudo tem um custo. 7. Quem vende para você ganha muito. Chegue sem muita informação na corretora e peça para desenharem uma carteira para você. Posso apostar que vai ter um COI lá dentro. A XP diz por aí, no maior orgulho, que a sua comissão de distribuição não passa de 1,9% ao ano. 1,9% ao ano? Era para ser bonito isso? Um absurdo de caro. Gestores renomados cobram isso para manter equipes qualificadas que tomam decisões de comprar e vender ações, títulos e moedas todos os dias. E sim, tem muita gente brava comigo agora por dizer isso. Então o que ela está fazendo aqui um alerta, né? É que tanto bancos quanto corretores que comercializam esse tipo de produto ganham uma grana boa, né? Você imagina 1,9% ao ano, quase 2% ao ano, de um capital enorme que eles conseguem capturar, né, dessas pessoas menos avisadas a respeito desse tipo de operação.
é uma grana muito boa. E aí o que ela está dizendo é o seguinte: em vez de você pagar isso aí, 1,9% ao ano para uma aposta, é muito melhor você comprar um fundo, né, um bom fundo, em que tem um gestor que vai cobrar mais ou menos a mesma coisa para fazer o seu dinheiro de fato crescer, e não uma aposta como os COIs fazem. 8. É complicado demais. Conta-se que o mega investidor Warren Buffett tem uma caixa em sua mesa rotulada com complicado demais. Olha, eu já estive com estruturadores de COIs. Minha formação me permite entender toda a estrutura. Tenho orgulho da minha capacidade de explicar investimento, mas estou escrevendo essa newsletter há horas e não sei se consegui fazer você entender o que é um COI. Em um antigo trabalho, chegamos a contratar uma ferramenta da Bloomberg para conseguir decompor o COI e analisar se o retorno prometido era justo ou se muito dinheiro estava ficando na mesa para a cadeia de estruturação e distribuição. Então é exatamente nessa caixa que eu recomendo que você deposite o COI, a do complicado demais. Dito tudo isso, a minha recomendação é: quando alguém te oferecer um COI, diga não obrigado ou não obrigado. Eu tenho meus investimentos pessoais no BTG Pactual, gosto do BTG Pactual, acho o home broker dele fantástico, é muito tranquilo, fácil, você pode mandar Pix, coisa que muitas corretoras não aceitam, né? Eu consegui isenção da taxa de corretagem lá, porque eu juntei os valores que eu tinha em várias corretoras e migrei para lá, e eu sempre estou recebendo proposta de COI, né? Então o que ela está dizendo aqui é o seguinte, gente: é muito difícil você compreender exatamente o que é um COI, como que aquilo vai gerar aquilo que está sendo prometido ou apostado, né? Então, se é complicado para ela explicar, você imagina para nós que somos meros mortais, meros investidores, que não tem formação em contabilidade, que não tem formação em economia, né? Então, coisa que você não entende, sai fora, cara, sai fora. Eu ficaria como fico com as minhas ações, fundos imobiliários, que eu posso estudar, entender e a partir desse entendimento fazer os meus aportes. Então, pessoal, o recadinho, né, que eu queria compartilhar com vocês hoje é isso. Procurem coisas melhores, né? COI, título de capitalização e outras coisas que são prometidos aí por bancos e corretoras, fora os investimentos que a gente faz em ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, etc., que a gente tem condição de estudar e entender, não traz bom retorno. Como o próprio artigo da Luciana faz, é uma aposta. E aqui eu acho que ninguém quer colocar o dinheiro que ele está reservando para o futuro em uma aposta, que na maioria das vezes, como a gente viu aqui, acaba dando errado. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Caso você tenha algum comentário sobre isso, deixa aqui que eu vou ler. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui também que eu respondo. Grande abraço e até o próximo vídeo.